Tá bom. Então, bom dia a todos e todas que estão aqui conosco hoje. Fico muito feliz em abrir esse seminário na Semana do Investidor com o evento promovido pelo Grupo de Trabalho Riscos ASG, Clima e Biodiversidade do Laboratório de Inovação Financeira. Meu nome é Cristina Mioski, eu sou diretora do projeto Fibras, Finanças Brasileiras Sustentáveis da GIZ. Então, hoje trataremos aqui de um tema de extrema importância para o país, tanto da perspectiva social e ambiental, tanto da perspectiva econômica e financeira. A perda de capital natural e de biodiversidade a um ritmo sem precedentes representa elevados riscos para os agentes econômicos e financeiros, dado que grande parte da economia depende dos ecossistemas e de seus serviços. E assim, isso pode até gerar riscos para a estabilidade do sistema financeiro, como foi reconhecido também recentemente pelo NDFS, o Central Bank Network for Greening the Financial System. É um assunto complexo. Os possíveis impactos são não lineares, muitas vezes irreversíveis, e os tipping points, os pontos de não retorno, acrescentam uma dimensão de grande incerteza. E é um tema indissociavelmente ligado à questão da mitigação e adaptação à crise climática. Lembrando que no Brasil, a maior causa de emissões de gases com efeito estufa é a mudança no uso da terra. Nesse sentido, assegurar a estabilidade do sistema econômico e financeiro e, ao final da cidade, deve considerar temas de capital natural e de biodiversidade nas políticas públicas, nas regulações e práticas do mercado, ao lado de assuntos climáticos. Para explorar alguns desses temas e aprofundar o conhecimento e integração no setor financeiro, estamos muito felizes de contar nesse seminário com especialistas de primeira linha, da Embrapa, do MAP Biomas e da IBAMA. Ainda estamos começando a entender e internalizar os impactos e dependências do setor financeiro à biodiversidade e ecossistemas. Mas a consciência sobre sua relevância e a vontade de atuar estão crescendo. A iniciativa do TNFD, o Task Force on Nature-Related Financial Disclosures, certamente faz uma contribuição muito importante. Vale destacar que o TNFD conta com um grupo consultivo no Brasil, liderado pelo CEBET, com várias instituições brasileiras participando no fórum da TNFD. A GIZ, por meio do projeto Fibras, bem como por vários outros projetos da GIZ na área de florestas e biodiversidade, atua com seus parceiros, incluindo o LAB, há muitos anos, buscando sempre promover a sustentabilidade no Brasil, inclusive no setor financeiro. Dada a função do LAB de fornecer um espaço colaborativo para discutir e explorar soluções para promover as finanças sustentáveis no Brasil, por meio do engajamento e conexão dos diferentes atores envolvidos no assunto, é nosso prazer promover desse evento hoje aqui. Aproveito para agradecer aos membros do subgrupo Risco ASG, Clima e Biodiversidade, que contribuíram a esse evento. E um agradecimento especial a Luciana Moessa, sócia administradora e diretora-geral da SIS, Soluções Inclusivas Sustentáveis, que está em grande parte responsável para que esse evento ocorresse. Assim, sem mais delongas, desejo a todos e todas um excelente evento. Obrigada, Cristine. Obrigada a todos. Um prazer estar aqui com vocês, falando de Lisboa. Ontem falei na Semana Mundial do Investidor Portuguesa e hoje estou com vocês. Confesso que esperava um número maior, porque a população brasileira, mas vocês vejam como o mercado financeiro tudo é relativo. Ontem a gente tinha um número parecido de participantes. Pequena atualização só na minha mini-bio que a Cristine falou. Agora minha principal função, embora ainda tenha, minha consultoria ainda existe, mas minha principal atividade profissional é envolvimento com o Brasil. Essa é diretora executiva e técnica da CIS, que agora
é uma ONG, né? Eu tenho uma ONG fundada em junho, e a Cristine deve ter usado alguma fonte um pouquinho de alguns meses atrás, ou de algum tempo atrás, que eu estou no Lab há tanto tempo, né, Cristine? E você é diretora do Fibras no Brasil há alguns meses. Então, é um prazer estar com vocês. Eu vou apresentar agora, na ordem inversa de fala, os nossos convidados, só mencionando que essa segunda vez, na Semana Mundial do Investidor, que o Lab promove um painel sobre biodiversidade e finanças, né? No ano passado, eu não fui moderadora, fui palestrante, falando sobre o estágio que a TNFD se encontrava naquele momento. A grande meta da TNFD, claro, é trazer o protagonismo para a agenda de biodiversidade e capital natural que o clima já possui no setor financeiro, no Brasil e no mundo. E aí a gente abordou outros temas naquela altura, um estudo do Banco Mundial sobre os riscos de biodiversidade no setor bancário no Brasil. Dessa vez a gente vai abordar 3 temas novos. Um tema que ele é bem hands-on, digamos assim, né, que é a questão da disponibilidade de bases de dados sobre biodiversidade e capital natural no Brasil, que vai ser abordado pelo Tasso, que vai ser o primeiro palestrante. O outro tema os outros 2 temas, eu diria assim, são mergulhos em algumas dimensões do capital natural. A primeira é o solo, que o professor Ladislau, pesquisador sênior da Embrapa, vai falar, e a segunda são os oceanos, né? Um país com uma costa tão extensa como a do Brasil. Então, como prometido, eu começo com a apresentação da Mariana Graciosa Pereira. Ela é bióloga de formação, mas fez mestrado em economia na UNB, e ela é pesquisadora do grupo Economia do Mar, analista ambiental do IBAMA já há muitos anos, hoje assessora técnica na Diretoria de Qualidade Ambiental do IBAMA. Ela já atuou na divisão de assuntos oceânicos e lei do mar da ONU e no Departamento de Áreas Protegidas do MMA, Ministério do Meio Ambiente. Ela vai falar sobre economia azul, sobre Blue Finance e economia azul. Vai ser a última expositora hoje. E no final a gente vai ter um pequeno debate conforme o tempo permitir, né? O nosso segundo convidado é o professor Ladislau Martim Neto, que é doutor em Física pela USP e fez pesquisa pós-doutoral na Universidade de Berkeley, na Califórnia, ou na Universidade da Califórnia, campus Berkeley, na verdade, o contrário. É pesquisador sênior e diretor executivo de pesquisa e desenvolvimento da Embrapa, e é pioneiro em pesquisa de sequestro de carbono no solo e no desenvolvimento de ferramentas analíticas avançadas para MRV, monitoramento, reporte e verificação no mercado global de carbono. Essas são as mini-bios, né? Poderia passar aqui o painel escrevendo a biografia de alguns deles. O Tasso, que é o único que eu conheço pessoalmente há alguns anos, vai ser mais informal essa apresentação. O Tasso ele se define como um empreendedor socioambiental, né, Tasso, com uma vasta experiência no setor público brasileiro, começando em São Paulo, onde ele começou a carreira dele na CETESB, no órgão ambiental de São Paulo, um dos mais avançados tecnicamente no Brasil, mas também no setor público federal, no Serviço Florestal Brasileiro, no Ministério do Meio Ambiente, e com atuação, uma bagagem também imensa em várias entidades do terceiro setor, e é fellow de uma importante universidade norte-americana, se não me engano é Princeton, né, Tasso? Por favor, complementa e corrige se faltou alguma coisa importante. E ele foi convidado para esse painel para falar sobre o Map Biomas, que é uma grande base de dados gratuita, com dados socioambientais, que vai ampliando a sua abrangência e o seu grau de detalhamento ano a ano, e coloca uma série de bases de dados numa única plataforma, e, portanto, super útil para o uso do setor financeiro, né? Seja mercado bancário, seja mercado de investimentos. Por isso que o Tasso foi convidado e gentilmente aceitou o nosso convite. Tasso, a bola é sua. Se precisar compartilhar a tela aí, o pessoal da secretaria te ajuda. Beleza, obrigado, viu, Luciana e todo mundo. Estou compartilhando aqui, não sei se já estão vendo. Sim. Tá bom. Eu vou desligar meu vídeo aqui no outro para ficar mais fácil aqui. Tá bom. Bom, eu vou contar, então, rapidamente sobre aqui o Map Biomas, o que tem disponível, né, para ser usado por todos, né, mas
também tudo que a gente produz, né, é disponível para todo mundo, inclusive para uso comercial, para poder viabilizar que não só, né, o poder público, o terceiro setor, mas também o setor de produção e possa também utilizar esses dados para tomar as melhores decisões. Então, o surgimento do MapBioma se deu a partir dessa constatação, né, de que 70% das nossas emissões, ou mais, né, de gases de efeito estufa, vem do uso da terra, seja agropecuária, seja as mudanças de uso da terra, florestas. E a partir dessa constatação, a gente percebeu que precisava entender melhor o que estava acontecendo, como é que a gente gere esse recurso terra, né, e o que está em cima dela, para poder melhor compreender e poder interferir, né, nessas questões das emissões. Então, esse foi o início do projeto. Ele é dedicado, né, todo mundo que trabalha no projeto está dedicado a entender as transformações que acontecem no território brasileiro, não só o desmatamento, né, que é a perda de floresta, mas também todas as transformações que acontecem, enfim, de agricultura para pecuária para mineração, mineração para cidades e assim por diante. A gente quer entender a dinâmica do que acontece. Para fazer isso, a gente trabalha em rede. Então, o MapBiomas é uma rede formada por universidades, empresas de tecnologia, startups, a maioria delas surgiu dentro do próprio projeto, e também ONGs, que trabalham em conjunto, de forma descentralizada no país, num projeto que é basicamente financiado pela filantropia, e que não é uma instituição, né? É uma rede de organizações trabalhando em conjunto para obter todos os produtos que eu vou mostrar aqui. O MapBiomas é uma rede que começou em 2015 e hoje ela tem redes que são similares, né, e que trabalham conjuntamente, já em 14 países, todos os países da América do Sul, mais Indonésia, e que estão em diferentes estágios de desenvolvimento, mas com o mesmo propósito, né, entender as transformações que acontecem no território em cada uma dessas iniciativas. De uma forma super geral, o que a gente faz é construir séries históricas de informação sobre a cobertura e uso da terra, que a gente parte de imagens de satélite do Landsat, que a gente usa o Landsat porque tem uma série histórica maior, né, disponível. A gente faz isso processando pixel a pixel. Então, o Brasil tem 9,6 bilhões de pixels de 30 por 30 metros, que é a resolução do satélite. A gente trabalha a classificação e toda a informação baseada em cada um desses pixels. Então, toda a informação que eu mostrar aqui, ela existe na escala de um pixel de 30 por 30 metros. Né? Para fazer isso, a gente usa muito aprendizado de máquina, inteligência artificial, e trabalha com o conhecimento de cada um dos grupos, né, que trabalham diferentes temas e locais no território. Juntando isso, a gente faz tudo isso dentro, na nuvem, né, usando uma ferramenta chamada Google Earth Engine, que permite que a gente tenha supercomputação disponível para todos os 140 pesquisadores no Brasil, 270 pesquisadores no mundo que trabalham nesse projeto, trabalham na mesma infraestrutura, né? Bom, hoje no Brasil, a gente acabou de lançar a 7ª coleção de dados do MapBiomas. Todo ano a gente tem uma nova coleção de dados, onde a gente detalha mais, amplia a série histórica, cada vez com mais classes que são avaliadas, e hoje, nesses mapas do MapBiomas, você encontra 27 classes de uso do solo, né? Que variam de tipos florestais, formações naturais não florestais, agropecuária detalhada. Hoje a gente já chegou, né, soja, cana, arroz e algodão, que é uma novidade para esse ano, além de outros cultivos temporários, áreas não vegetadas, água, mineração, área urbana, etc. Né? A gente, quando fez a primeira coleção, lá em 2015, tinha só 7 classes, né? Agora tem 27, então a gente vai evoluindo à medida que a gente vai aprendendo mais também sobre como usar essas tecnologias. Por conta da gente fazer esse mapeamento ano a ano, né, da cobertura e uso da terra, que atualmente cobre o período de 1985, anualmente, até 2021, já está publicado, a gente consegue derivar vários produtos. E aí eu vou mostrar aqui alguns desses produtos que a gente deriva que estão aqui. Cobertura e uso da terra, dá para fazer análises temporais, dá para identificar desmatamento, vegetação secundária, irrigação, a gente faz separado para qualificar essas áreas no Brasil, dados de infraestrutura, qualidade de pastagem, cicatrizes de fogo, mineração e água. Vamos passando aqui rapidinho sobre o que tem disponível. Então, aqui tem uma plataforma, você entra nessa plataforma,
mapiomas.org, e você encontra um mapa, abre e encontra um mapa em que tem o Brasil a cada um dos anos. Você pode mudar aqui nessa barrinha aqui, você pode mudar os anos, e você enxerga o mapa com as várias classes de uso da terra no Brasil, a estatística do quanto a gente tem de cada uma das classes de uso ao longo dos anos. Essa é a parte básica que a gente tem. Você pode fazer isso por diferentes recortes territoriais, né? Como para cada pixel a gente tem a história dele, lembra que eu classifico cada pixel? Se você clicar em um pixel nesse mapa, você consegue ver a história de uso da terra desse pixel. Por exemplo, esse pixel em particular aqui, que está ali em Canarana, no Mato Grosso, ele começou como floresta lá em 85, lá em 1990 ele virou pasto, ficou como pasto até 2005, e depois, 2006, ele converteu para agricultura, no primeiro ano sem saber exatamente qual era o cultivo, mas a partir daí foi soja, até os dias atuais, né? E a gente consegue ver outras informações aqui desse pixel, por exemplo, em que bioma está, em que bacia hidrográfica ele está. Então. Como a gente tem a informação sobre cada pixel ao longo dos anos, você consegue ver um filminho de qualquer parte do território, ver o que aconteceu ao longo dos anos, que é a transformação desses pixels ao longo do ano, tá? Isso dá para você fazer na plataforma para qualquer tipo de recorte territorial, tem vários já prontos, né? Por exemplo, a gente tem por estado, município, bacia hidrográfica, por unidade de conservação. Então, cada um deles, você pode entrar aqui, nós estamos na bacia do Araguaia-Tocantins, você entra aqui, você vê a bacia, vê como é que tem sido, como é que andou, né? Os tipos de cobertura e uso da terra ao longo dos anos, nessa bacia do Araguaia-Tocantins, e aí pode extrair os dados específicos para qualquer um desses recortes territoriais. Aqui, por exemplo, é o estado do Mato Grosso, lá em 85, né? Bastante floresta e parte de savana, agricultura, que é esse rosado aqui, era menos, né? Pastagem também já tinha bastante, que é esse amarelo, e a gente vê depois 2000, e depois vê 2020, a gente vê uma grande transformação acontecendo aí no território do Mato Grosso, né? Um grande crescimento da agricultura e da pecuária, por exemplo. Você pode fazer isso para qualquer recorte territorial, como eu falei. Na plataforma também tem todos esses dados, né, de estados, municípios, bacias hidrográficas, os dados de terras indígenas, unidades de conservação, que você pode plotar ali no mapa, e também pode baixar esses dados, né, se tem interesse. Às vezes é difícil encontrar esses dados organizadinhos, né, eles estão todos organizados numa mesma métrica, facinho de utilizar também. Aqui eu vou dar um zoom aqui no município, que é um município de... aqui deve ser Sinop, no Mato Grosso. Aqui é Sinop, lá no comecinho, em 85, e depois a gente vê, né, que teve uma grande queda da área florestal aqui, aumento da área agrícola, a gente vê Sinop agora em 2020. Então, dá para ver bem claro assim, as transformações que ele passa. Mas uma outra ferramenta que a gente colocou aqui disponível, ela permite você comparar anos para poder ver o que aconteceu de mudança. Então, por exemplo, aqui eu estou comparando o ano de 85 com 2020, e o que eu estou vendo em vermelho aqui são as áreas que perderam ambientes naturais, floresta, majoritariamente nesse caso aqui. Tem até uns verdinhos aqui, que é o que ganhou áreas naturais. Água é o que o azul é o que ganhou de água, né? E laranja é o que perdeu de água. É só para ter uma noção do que tipo de transformação que está acontecendo. Mas você pode ir mais a fundo para compreender essas transformações por inteiro, que é o depara. Então, por exemplo, onde era a floresta que virou agricultura, você pode fazer bem detalhado, por exemplo, onde era a floresta que virou soja, por exemplo, você pode fazer com cada tipo de transformação, você pode ver aqui nesse diagrama, e clicando nas faixinhas da diagrama, qualquer um que você queira, você volta para o mapa para poder enxergar também no território onde estão aquelas áreas que teve transformação. Então, por exemplo, né, tem essa coisa da moratória da soja. Então, você pode comparar, por exemplo, 2008, que é o ano do início da moratória da soja, com 2021, por exemplo, e identificar onde estão áreas que eram floresta e que agora são soja ou são cultivo agrícola, e que, portanto, não deveriam estar... quer dizer, os compradores de soja não deveriam estar usando soja que vem dessas áreas, porque a moratória da soja prevê não comprar soja de desmatamentos pós-2008 na Amazônia, né? Aqui também dá para você ver isso na forma de tabelas, né? Além do... Assim, são matrizes de transição que a gente chama, né? E, boa, deixa eu passar aqui que eu... Bom, tem umas novidades agora que a gente fez, que também dá para visualizar, é uma coisa nova, dá para visualizar tudo que a gente está vendo agora também em 3D, né, em relevo, que ajuda muito a entender algumas coisas do porquê algumas coisas são ocupadas de um jeito ou de outro na plataforma.
A gente tem dados sobre desmatamento aqui, lembrando que aqui não são medições diretas de desmatamento, mas são identificar onde houve perda de cobertura florestal. Isso permite com que a gente enxergue o desmatamento na plataforma, tanto desmatamento de vegetação primária quanto vegetação secundária, e também por tipo de vegetação. Para o Brasil todo, desde 85 até 2019 já está disponível, né? A gente não tem para os 2 últimos anos, porque, nesse caso, porque ele depende da série histórica, avançar um pouquinho a série histórica para confirmar se houve mesmo desmatamento, né? E do outro lado, a gente também tem uma coisa que é inédita, que é você entender exatamente quanto a gente tem de vegetação secundária no Brasil, né? Então, a gente produz esse dado, que é o quanto está regenerando no Brasil, é um dado surpreendente. O Brasil tem 45 milhões de hectares em regeneração, né, que equivale a 10 vezes o estado do Rio de Janeiro. E a gente vai mais longe, ainda colocando também os dados da idade da regeneração. Então, você está vendo aqui o Pontal do Paranapanema, região de São Paulo, e dá para você ver, quanto mais claro é a regeneração mais jovem, quanto mais escuro uma regeneração mais antiga, né? Muita coisa regenerando aqui, especialmente nas áreas de preservação permanente, né? Aqui no estado de São Paulo, né? Depois tem os dados de irrigação. Esses dados são bem importantes, porque a irrigação hoje faz cerca de 12%, 13% da área de cultivo no Brasil. A gente está crescendo rápido, né? E já consome 70% da água. Então, é muito importante para a gestão saber onde nós temos irrigação, qual o tipo de formato, que tipo de cultivo a gente tem nas áreas irrigadas. Então, a gente produz esse dado também desde 85 até 2021, já está disponível. E esse ano, inclusive, está indo mais a fundo nesses dados, numa parceria que a gente fez com a Agência Nacional de Águas, para poder identificar quantos ciclos de cultivo você tem em cada um dos pivôs de irrigação, né? Que é um dos tipos de irrigação que a gente mapeia. Tem bastante informação lá. Esses dados dos pivôs vão entrar em breve na plataforma, não estão disponíveis nesse momento, não estamos acabando de preparar ela. Tem dados de infraestrutura. Aqui a gente não mapeia a infraestrutura, o que a gente faz é coletar todos os dados de infraestrutura de energia, transporte e mineração, são mais de 100 camadas de informação que estão disponíveis, inclusive, para baixar, para quem queira, mas o intuito aqui é permitir fazer análises territoriais usando a infraestrutura. Então, por exemplo, aqui a gente está vendo as linhas de transmissão no Brasil. Então, nessa linha de transmissão, a gente pediu um buffer de 5 quilômetros e a gente consegue ver o uso da terra ao longo desses 5 quilômetros no entorno dessas linhas de transmissão, tá bom? Aí vocês conseguem ver, dá para fazer isso ano a ano, então dá para entender as transformações que acontecem no entorno de cada tipo de dados de infraestrutura. A novidade nesse ano é que, além de energia, transporte e mineração, a gente começou a botar infraestrutura também de agropecuária com silos e frigoríficos, que vão estar disponíveis também. Estamos subindo esses dados. Tem um dado também super interessante de qualidade de pastagem, tem tudo a ver com, acho que o professor Ladislau vai falar em seguida, que é a questão da qualidade de pastagem, que é porque mexe com a qualidade do solo, né? Com conservação do solo. Então, a gente fez um levantamento sobre pasto com sinais de degradação leve ou severo e os pastos sem sinais de degradação. Enfim, a gente atualmente tem 54% da área de pastagem no Brasil com sinais de degradação, ou seja, eles podem estar perdendo carbono no solo, e isso tem uma importância muito grande para o balanço de carbono no setor de agricultura, né? E também para a conservação do solo. Então, tem bastante informação. Aqui também é histórico, dado para entender como a gente tem evoluído ao longo do tempo, né? Bom, depois a gente tem um produto novo, que foi lançado no ano passado e que esse ano se tornou um dado de publicação mensal, que são os dados de cicatrizes do fogo, que é a área queimada no Brasil desde 1985, mês a mês. E com isso a gente conseguiu estimar, por exemplo, que 19% do Brasil já pegou fogo pelo menos uma vez nos últimos 35 anos, né? Bastante coisa. Aí tem quantas vezes pegou fogo, qual foi a intensidade, que tipo de vegetação pegou fogo, se foi floresta, se foi área não florestal, natural, antrópico, etc. Tem bastante informação sobre fogo ali também. Não é focos de calor, né? É a área realmente queimada e tipo de vegetação que foi queimada, né? Tem muita informação aqui sobre fogo também. Inclusive frequência e tal. Época do ano que pegou fogo e tal. E depois tem um dado sobre mineração. Aqui, mineração, a gente no mapa geral, a gente põe só mineração, o pixel de mineração. Depois a gente tem uma outra plataforma separada, onde a gente detalha a mineração, separando a mineração industrial da mineração de garimpo, que a gente fala, né? E também por tipo de minério
que está sendo extraída. Então, é um dado muito completo. Foi daqui que a gente descobriu que a área ocupada hoje pelo garimpo já supera a área ocupada pela mineração industrial, né, com todas as suas consequências e tal. E também é um dado histórico, vai desde 85. Por fim, a gente tem o dado de água, onde a gente faz o mapeamento da água também mensalmente, desde 1985. Ele também se tornou um produto agora mensal, que vai ser atualizado mensalmente nas publicações, e ele permite a gente ver a superfície de água ao longo do tempo, mas também permite a gente entender as tendências, onde a gente está perdendo, onde a gente está ganhando superfície de água, aqui na Bacia do Paraguai, por exemplo, lá no Pantanal, que perdeu muita, está perdendo muita água, e as tendências de longo prazo em cada uma das bacias também a gente consegue identificar ao longo do tempo. Agora tem uma informação, a gente está conseguindo separar o que é curso d'água natural e curso d'água antrópico, entender a dinâmica do que está acontecendo com água em cada um dessas áreas. Cada corpo d'água antrópico do Brasil agora recebe um ID que vem da Agência Nacional de Água, e dá para acompanhar a dinâmica de qualquer corpo d'água do Brasil que esteja já cadastrado na ANA, consegue acompanhar a dinâmica dele ao longo do tempo aqui também. Bastante coisa interessante aqui para energia, e tal. Bom, todos os dados que a gente produz estão disponíveis numa plataforma para baixar o dado, você baixar ele direto, para qualquer recorte territorial, as estatísticas, o dado do mapa, e também por APIs que permitem você extrair os dados e levar os dados para o uso que você queira fazer na sua plataforma, né? Eu tinha uma coisa para falar sobre uma ferramenta específica que a gente faz, que é de validar e reportar alertas de desmatamento no Brasil, mas como eu avancei bastante no tempo aqui, eu vou deixar para depois, tá bom? Sensacional, Tasso. Eu merecia um painel só para explorar mais o microbioma. Vamos passar para o professor Ladislau, que certamente também vai trazer insights super importantes para a gente sobre esse aspecto pouco estudado. A gente escolheu oceanos e solo, que são aspectos pouco lembrados. A gente lembra mais de floresta, claro, de proteção da flora no Brasil, mas a gente tem que mergulhar, como o Mapioma já faz em parte, e cada vez mais nessa questão da qualidade do nosso solo, né? Já que é um capital natural fundamental para o uso do setor agrícola. Professor Ladislau, a palavra é sua. Acho que o Lab vai compartilhar, ou o senhor vai compartilhar seus slides, né? Bom dia, viu? Bom dia a todos. Muito obrigado, Luciano. Muito obrigado a todos. Eu já vou tentar compartilhar aqui a minha tela. Não entrou, né? Entrou. Entrou? Uhum. Então só eu que não estou vendo. Só um minuto. Está no slide que trata de exportação global de alimentos e coloca o Brasil como o segundo maior exportador. Só um segundo, acabou saindo. Tá novamente? Sim. Tá bom. Deixa eu voltar. Tá perfeito, isso. Então, tá bom. Então, mais uma vez, bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. Então, atendendo o que foi me solicitado, eu vou falar um pouco dessa questão do mercado global de carbono, né, conectado à questão do solo, e aí intitulei essa questão de uma mudança de paradigma e a possibilidade de um protagonismo brasileiro. Tá? Eu sou aqui da Embrapa Instrumentação, estou em São Carlos. Muito obrigado aí pelos organizadores. Então, o que a gente vai falar, logicamente, eu sou um cientista aqui da Embrapa. A Embrapa é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, são 43 unidades centralizadas no país. Não tem as unidades centrais, né, toda a gestão administrativa, um think tank chamado Agropensa. Também teve sempre uma agenda de cooperação internacional. Eu tive a oportunidade de coordenar o nosso laboratório
chamado LABEX no exterior, nos Estados Unidos, hoje temos na Europa, já tivemos na Ásia, mas nesse momento estamos nos Estados Unidos e Europa. É uma rede em torno de 8 mil funcionários, 2.500 pesquisadores, a grande maioria doutores com experiência internacional, enfim, uma agência de Estado tentando atuar nessa questão do desenvolvimento sustentável da agricultura. Assim, as principais contribuições, passando muito rapidamente, para aqueles que às vezes imaginam que ter solo, água e temperatura é suficiente. O agro brasileiro, né, dos trópicos, teve uma série de exigências, adaptação e melhoramento de culturas e animais, né, com melhoramento genético, a transformação de solos pobre e ácidos, principalmente cerrados, em solos cultiváveis, eu vou falar um pouco mais disso, e a questão dos manejos conservacionistas, né, principalmente plantio direto, o chamado ILPF hoje, que é o Sistema de Integração Lavoura, Pecuária e Floresta, e também a questão dos bioinsumos, tá? Agendas assim virtuosas, sem contar toda a questão da digitalização, da instrumentação, de onde a gente vem, de biotecnologia avançada, etc. Então, quando a gente olha também a questão do negócio agrícola, né, se imagina, negócio agrícola é de commodities, é de baixa tecnologia, não é exatamente assim. E os maiores exportadores de alimento, o primeiro é os Estados Unidos, o segundo é a União Europeia, né, em torno de 28 países, o Brasil é o terceiro, né? E essa é uma trajetória que a gente saiu da década de 60, 70, de importador líquido de alimento, na verdade, recebendo até doação de alimento da USAID, por exemplo, uma situação de insegurança alimentar, uma situação de segurança alimentar e capacidade de exportação. Então, tem aí um protagonismo, agenda virtuosa, com todos os desafios de estar num país também mega biodiverso, como o professor Tasso aí nos trouxe, né? Os dados da agricultura brasileira são esses, que eu não vou ficar passando um por um, mas é 25% do PIB, 40% da exportação, 40% do emprego, e muito importante, um percentual significativo, vamos dizer, a maioria dos produtos gerados, quando fala frutas, leite, que aí a exportação é muito menos, ficam no país para alimentar e para dar segurança alimentar para 200 milhões de habitantes. Acho que esse é um aspecto também importante. E a evolução da produtividade, da fertilidade do solo, da produção agrícola, aconteceu, certamente, esse é o dado dos grãos, certamente isso incorporando tecnologia, e hoje chegamos a 270 milhões de toneladas de grãos, né, principalmente soja, milho e algodão, arroz. Então, é uma agenda, assim, que tem tecnologia, que teve um desenvolvimento e tem os desafios que estão também muito colocados aí para a questão da sintonização com a sustentabilidade. E do ponto de vista de uso solo, o Tasso trouxe muitas informações, eu quero chamar a atenção que ele tocou na questão dos pastos, aí tem uma imensa oportunidade de converter pastos em algum estágio de degradação para ou pastagem bem manejada, ou uma área de lavoura, ou de floresta, ou de outras aplicações, sem necessidade de entrar em ampliação de áreas que estão protegidas ou que são de floresta, né? E, logicamente, esse é um contexto global, e esse é um desafio da necessidade do aumento da produção de alimentos até 2050, a ONU fala em necessidade de 70%, e fala que o Brasil deveria contribuir com 40%. Então, do ponto de vista de mercado, de oportunidades, aparentemente estava colocado, lógico, você tem situações de pandemia, você tem situação de uma guerra na Europa agora, que são outros contextos também, que tem outras implicações. Mas o desafio também é fazer toda a conexão entre alimento, energia, água e sustentabilidade, né? Essa questão não é um desafio pequeno, o Brasil tem oportunidade, mas tem que usar o que de melhor da ciência, do levantamento de dados, etc. E esse é o ponto, né, de como a gente encontra um país mega biodiverso, um país com grande potencial de produção de alimentos. Acho que já foi tratado uma parte, eu vou avançar, no final, se tiver necessidade, a gente fala. E do ponto de vista, além da produção de alimento, a gente também é um líder na produção de bioenergia, né, particularmente na questão do etanol, mas também na questão do uso da energia hidroelétrica. O Brasil tem uma matriz quase com 50% renovável, que é uma grande questão relevante para o país, compara com os países da OCDE ou de todo mundo, está falando na faixa de 14%, a OCDE abaixo de 10% de renovável. A gente já deu passos importantes, que é aprimorar isso. E, logicamente, quando você fala da cana, a maior região de produção de cana está aqui no centro-sul, muitos milhares de quilômetros distante da floresta amazônica. E aí vou dar 2 exemplos da questão da questão de bioinsumos, um deles da fixação biológica do nitrogênio, né, que é a inoculação de soja, que a gente vê os nódulos na raiz, né, aí o rizóbio, e
só para falar assim, o que significa pesquisa, o que significa as oportunidades de negócio, né? A gente está tratando, é um trabalho da nossa colega Mariângela Hungria e o Marco Antônio Nogueira, lá da Embrapa Soja, demonstrando quanto de economia que vai para o bolso do produtor rural brasileiro, né? Na faixa de 37 bilhões de dólares nessa safra 2021-2022, onde a gente usou 41 milhões de hectares com soja. E aí a conversão do nitrogênio atmosférico, um gás totalmente inerte, uma ligação tripla, que a gente converte em amônia, e aí a planta assimila um dos programas mais bem-sucedidos do mundo do uso de bioinsumo. E um mais recente, bem recente mesmo, é a partir do uso de solubilização de fósforo do solo. O nosso solo tem íons de alumínio, ferro, a própria matéria orgânica que se liga ao fósforo, ele fica imóvel e a planta não pode acessar. Então, com o uso desse novo inoculante, já uma parceria também com a empresa Bioma Fós, já está no mercado e são os dados recentes que, nesse momento, que a gente é um grande, muito dependente da questão dos fertilizantes. Então, essa é uma questão muito relevante, já está chegando a 3 milhões de hectares com o uso disso. E aí a gente mostra a foto mostrando o desenvolvimento do sistema radicular e a disponibilização do fósforo para as plantas através desse mecanismo usando bactérias benéficas, né? E indo agora assim para a questão dos solos, né? O que vem recentemente com essa questão? Por que pensar em ter carbono no solo, em sequestrar carbono no solo? O solo é o terceiro maior pool de carbono no solo, né? Superado pelo oceano, a gente vai ter oportunidade aí da Mariana falar mais, o geológico, que basicamente contribui para a emissão, mas o solo está muito maior que a atmosfera e mais que a própria biota, né? 3 ou 4 vezes maior que a biota. Então, chegou-se à constatação da possibilidade de você converter uma parte da biomassa e ficar incorporada no solo, e isso se configurar situações de sequestro de carbono, e aí alguns programas, acho que 4 por 1000, que foi lançado na COP15, e também Soil Recarbonization pela FAO, existe uma agenda e o Brasil tem uma oportunidade importante aqui. Esse tema está ganhando dimensão, esse é um painel que participei recentemente em Bonn, na Alemanha, e eu grifei ali a questão das métricas, porque é onde a gente aqui, o grupo que eu participo aqui em São Carlos, tem atuado na questão de desenvolvimento de metodologias para quantificação de carbono, mas é um tema que vem ganhando muito apelo internacional. E uma coisa assim que eu entendo como muito positiva essa questão do carbono no solo e essa questão do mercado de carbono no solo é que aumentar conteúdo de matéria orgânica no solo ou manter matéria orgânica do solo traz inúmeros benefícios. Desculpa o slide em inglês. E ele está no centro de várias co-benefícios para a estrutura do solo, para a atividade microbiana, para a retenção de água, para a produtividade. Nossas argilas são de baixa atividade, como assim é chamado, com baixa capacidade de troca catiônica. Então, para o produtor rural brasileiro, aumentar carbono, ou manter matéria orgânica do solo, é muito importante para ele como agricultor. Então, concilia com essa possibilidade de ter o sequestro de carbono no solo também como vem sido demandado, ou sugerido, ou criado no mercado internacional. E aqui algumas oportunidades, não dá tempo de eu falar tudo, mas eu chamo a atenção aqui o potencial, né, o custo, né, da tonelada de CO2 equivalente, variando de 20 a 100 dólares, e o nosso plano de agricultura de baixa emissão de carbono, tivemos uma fase de 2010 a 2020, e agora a nova meta até 2030, e realmente como possibilidade de chegar a um mercado considerado bilionário, né, de bilhões de dólares, e com práticas em um bom manejo do solo, com plantio direto com grãos, ou recuperação de pastagem, ou sistemas integrados, que eu vou dar um exemplo, ou mesmo com uma agricultura irrigada, bem manejada, né? E aqui está uma das atividades que uma agricultura nos trópicos permite, né? A gente ter cultivo no solo o ano inteiro, começa com o plantio, por exemplo, das árvores, aqui no caso o arroz, mas depois chegando lá na frente com, né, a árvore já crescida e com animal, com pastagem, e aí você conciliando no mesmo local, ou no mesmo tempo, ou num intervalo, num espaço de tempo, você produzir alimento, produzir energia, e ainda com serviços ecossistêmicos que você tem gerado através de pastagem bem manejada, ou própria árvore, incorporando exudatos no solo, aumentando o conteúdo de matéria orgânica e aumentando o carbono no solo, tá certo? Então, o mecanismo de quantificação, né, você pega um solo com baixo conteúdo de carbono, com carbono depleted, em inglês, né, depleted, ou um solo com carbono que você teve a capacidade, com bom manejo, de aumentar o teor, e aí algum emissor que tem que fazer uma compensação pode pagar e beneficiar e trazer créditos
para o produtor rural brasileiro e mundial, né? Então, esse é o princípio. Esse aqui é o procedimento. Hoje ainda você tem que medir o estoque de carbono. Para nós, no Brasil, definimos até 1 metro de profundidade, em função das características dos nossos solos. É bastante trabalhoso, sim. Você tem que ter dados de conteúdo de carbono, que eu vou falar mais um pouquinho à frente, densidade e espessura da camada, tá certo? E esse é um dos trabalhos que a gente publicou há mais de 15 anos, na região do Cerrado. Eu acho que ele é bem didático, né? Você pega uma área de vegetação nativa do Cerrado. O nosso Cerrado, que característica geralmente ele tem? É baixa fertilidade, baixo pH e toxidez de alumínio, então com dificuldade para o desenvolvimento das árvores. Aí você tem uma característica das árvores no bioma cerrado, em grande parte, bem restritivo e que tem consequência para o solo também, que tem um aporte pequeno de biomassa. Então, o conteúdo de carbono, comparado com áreas, mesmo com manejo convencional, mas aqui o destaque é o plantio direto, o PD, a gente detectou um aumento de conteúdo de carbono, de matéria orgânica do solo, em relação à área nativa, particularmente nessa região do Cerrado. Então, isso é uma possibilidade importante, que você pode quantificar isso, ferir, e depois tem que ser auditado, né? E um trabalho recente, que foi publicado por um colega da Embrapa, o Rodrigo Nicoloso, e também numa parceria com a Kansas State University, o Charles Rice, demonstrando, através de uma análise de metadados, em 121 campos experimentais, em 19 países, em 6 continentes, que os solos dos trópicos têm mais possibilidade de sequestro de carbono, desde que usando manejos conservacionistas. Então, isso é uma mudança de paradigma muito importante. No passado, manejo convencional, aração, gradiação, aumento da erosão, aumento da decomposição da matéria orgânica, você era basicamente um emissor líquido de carbono. Hoje, a gente está virando protagonista de uma possibilidade de você sequestrar o carbono em áreas agrícolas, como a gente exemplificou com aquele trabalho, mas esse aqui de 2021, com uma série de estudos, incluindo inúmeros do Brasil, com plantio direto, com sistemas integrados. Então, essa é a questão da mudança de paradigma que nós tivemos, que eventualmente a gente pode esclarecer mais. Mas, lógico, a gente entende também que é fundamental a gente conciliar, né, essa agricultura conservacionista com a redução de mudança do solo ou do desmatamento. Esses dados são conhecidos e, infelizmente, em 2020, enquanto o mundo diminuiu 7% a emissão em função da pandemia, nós aumentamos 9,5%, principalmente devido ao desmatamento. E aí, se você olha a contribuição da agropecuária, ela não cresceu tanto. O que cresceu é a mudança do uso do solo. Algum solo desse é destinado para a agricultura, sim, mas o pior, acho que é um desmatamento ilegal, isso que acho que o país tem que, sem dúvida, controlar, senão nós temos muitos problemas à frente e nem é o melhor para o nosso país também. E indo para a parte final, eu acho que tem um movimento forte dentro do agro, assim, dentro das questões de oportunidade de negócio, a geração das startups. Esse é um anuário aí da Radar AgTech, que a Embrapa participa com o Ludens e o SP Ventures, demonstrando mais de 1.500 startups no agro, grande maioria em São Paulo, aí no ano de 2020 e 2021. E aí, no caso, eu vou dar um exemplo de uma tecnologia baseada no laser, que a Embrapa Instrumentação está utilizando, mas que é baseada no que a NASA usou lá nos rover em Marte, né? O laser, que é um medidor de análise multielementar, ele permite a detecção de carbono também. Então, a gente tem várias publicações internacionais, essa recente, mostrando essa possibilidade do uso no solo, quantificando o carbono, e que foi na revista europeia Journal of Soil Science, editada em Londres, o Top Science Article, né, o paper, em 2020 e 2021, quer dizer, baseado em ciência, baseado em tecnologia de fronteira, e isso já foi transferido para o mercado. Fizemos uma parceria, essa spin-off, a agrorobótica, localizada aqui, sediada aqui em São Carlos, caminha muito bem, e que houve o desenvolvimento desse equipamento, o AgLibs 1.0, para medir carbono, textura e pH do solo. Quais as vantagens? Número de amostra, o método de referência internacional é o CHN, tem custo mais elevado, pode fazer no máximo uma centena de amostras por dia. No caso, com o AgLibs, a gente está fazendo mais de 1.200 amostras, hoje já no nível de mercado, né, junto à agrorobótica, uma agenda da agrorobótica. E, para nossa satisfação, acabou... sensacional, mas a gente precisa encerrar mesmo. Estou encerrando. E, finalizando, essa tecnologia foi validada pela Verra. Aqui também uma informação sobre a empresa Indigo Ag, né, dos créditos de carbono solo para o consórcio de 2.000 produtores dos Estados Unidos, certificado por essa empresa Verra. E aqui no Brasil também a iniciativa, essa é uma parceria que a gente tem com a Bayer. E, finalmente, eu acho que a gente está falando do agro sustentável,
está falando de pesquisa, necessita investimento continuado, está falando de segurança alimentar para o Brasil e para o mundo, está falando de possibilidade de biodiversidade e bioeconomia, está falando de agregação de valor a produtos, a industrialização, startup, e está falando de um mercado global de carbono, incluindo solo de bilhões, e que o país pode ser um importante protagonista nessa questão que é considerada Nature-Based Solution. Mil desculpa pela estender, muito obrigado pela atenção. Foi fantástico também. Toda uma pena, a gente queria ficar falando muito mais, ouvi-los muito mais, mas vamos ouvir a Mariana, esse é um tema muito importante para o Brasil, né? A questão da economia azul, e também tem um potencial sensacional. Você já vem à minha tela? Posso começar? Pode. Oi, gente, bom dia, então. Queria agradecer o convite dos organizadores. Vou tentar adiantar um pouquinho, então vou falar sobre economia azul, Blue Economy. Pode passar, Luciane, por favor. Segundinho. Desculpe a minha lentidão, que eu estou com duas telas aqui, e o mouse se perdeu. Vou continuando, então. Vai falando, eu te alcanço. Gente, falando sobre economias e oceano, né, a gente tem isso muito claro, né, que a economia, os oceanos são fundamentais para a economia. A gente tem indústrias que já são consolidadas, como o turismo, aí um pouco das indústrias, né, consolidadas, turismo, pesca, petróleo offshore, transporte marítimo. Hoje em dia a gente tem crescimento de outras indústrias, como mineração marinha, aquicultura marinha, estamos explorando novas alternativas de geração de energia. E temos muito claro que a nossa economia ela realmente depende do oceano. Pode passar, por favor, Luciane. Claro, a gente tem o principal, a mensuração. A gente precisa fazer a mensuração do quanto essa economia do oceano representa na economia dos países e do mundo, né? Estão em tentativas, né? A gente já tem uma noção de quais são as principais indústrias, né? Hoje em dia, petróleo, turismo costeiro e marinho e transporte marítimo, né? 90% das mercadorias do mundo elas são transportadas pelo transporte marítimo, é muito importante para a nossa vida. Em 2010, isso representava 2,5% do VAB, né, que é o valor agregado bruto da economia, e tem uma previsão de duplicar para 2030. Então, é muito importante que a gente esteja de olho na questão da economia oceânica e o que isso representa para os oceanos, né? Porque não só para grandes países, mas principalmente para aqueles pequenos países que dependem exclusivamente do mar para a sua economia. Pode passar, por favor? E aqui vamos refrescar um pouco sobre o que essas indústrias elas causam de impacto no meio ambiente marinho, né? Como eu falei, pesca é uma indústria consolidada, mas ela, da forma como ela pode vir ser executada, ela causa sobrepesca, ela gera destruição de hábitats. Por exemplo, a questão de lixo no mar ela vem muito sendo colocada, né? Não só o lixo que vem sendo gerado na terra, mas também que é gerado no mar. A contaminação e poluição, a gente viu aí aquele grande incidente no Nordeste, o que pode causar e prejudicar ambientes por muitos anos. Essa destruição de hábitats que pode causar pelo avanço das atividades costeiras. Pode passar, por favor. As espécies invasoras, né, que a gente vê elas sendo transportadas pelo mundo via transporte marítimo, enfim, elas podem destruir as espécies nativas, inviabilizar a pesca, inviabilizar os cultivos, os impactos resultantes das mudanças climáticas, né, que são aquelas questões costeiras, os eventos extremos que ocorrem com mais frequência. A poluição, a gente pode perder as espécies de biota marinha que podem ser utilizadas, enfim. A gente conhece os impactos, né? Mas a gente, ao mesmo tempo, depende das indústrias baseadas nos oceanos. Então, pode passar, por favor. Mas, assim, essa alteração que essas indústrias causam nos oceanos, elas afetam a própria eficiência das indústrias, né? Então, os efeitos econômicos, eles têm que ser levados em conta por aqueles que executam essa indústria. Por exemplo, a própria pesca ela é afetada com a perda de redes de pesca, eles danificam os artefatos, floração de algas nativas impedem os cultivos, você perde áreas de turismo porque elas são poluídas, perde áreas portuárias,
você impossibilita o cultivo de algumas espécies, a morte de espécies-alvos, você perde aquelas espécies que são pesqueiras por conta de a sobrepesca, enfim. A gente já sabe que as indústrias, elas prejudicam o meio ambiente marinho, e esse meio ambiente marinho alterado, ele pode vir a prejudicar a própria eficiência das indústrias. Então, quem se começou a conversar com isso? Pode passar, por favor. Então, entrou num cenário disso, desde 2012, discutindo na ONU, a economia azul ou economia oceânica sustentável, que é caminhar essa transição de sair de um business as usual nas indústrias oceânicas para uma atuação mais sustentável, mas de forma eficiente, e garantindo que esses ativos, bens e serviços que o meio ambiente marinho ele provém para as indústrias, eles sejam preservados e conservados. E não só o crescimento econômico por si só, mas também com inclusão social. Pode passar. Esse seria mais ou menos o conceito da economia azul. Como que a gente poderia fazer isso? Então, alguns aspectos, né? A gente precisa manter os serviços ecossistêmicos marinhos e costeiros funcionando, porque a gente precisa deles. A gente precisa de pesquisa e desenvolvimento, como os colegas aí já colocaram, né? E aqui eu destaco que, pensando nisso, a ONU já estabeleceu a década dos oceanos, até 2030, e precisamos também de inovação, que foi colocado também pelos colegas. A gente precisa pensar em novas práticas e pensar em avanço tecnológico. Ao lado aqui nas esferas azuis, eu coloquei alguns tópicos que a gente pode focar em pesca sustentável, transição do turismo sustentável, em vez de ser daquele turismo agressivo. Perdão, tocando, eu estou no telefone. Focar na energia oceânica renovável, focar em estratégias de pesquisa para a biotecnologia marinha, a descarbonização da frota marítima também é muito importante, né? Hoje a frota representa 3% da geração de dióxido de carbono vem da frota marinha, então a Organização Marítima Internacional ela já vem buscando alternativas. Alternativas de novas práticas também de transporte marítimo para evitar ou reduzir aquela questão das espécies invasoras, enfim. Temos muitos caminhos para pensar para essa transição da economia azul. Mas para isso a gente precisa de uma diversidade de investimentos. A gente sabe que precisamos de investimentos que atendam a cada um desses itens, desses setores que eu coloquei aqui. Pode passar, por favor. E aí entra o Blue Finance. Blue Finance são estratégias, né, de financiamento da economia azul. E eu coloquei aqui como se fosse uma evolução, nessa seta indica uma evolução, que a gente começa muito com recursos públicos, com filantropia, vamos avançando para assistência oficial ao desenvolvimento, que seria aquela doação entre países, ou assistência de agências multilaterais, vamos avançando para parcerias público-privadas, em que ainda existe um blend aí de financiamento público e privado. Aí já vamos para pagamentos por serviços ecossistêmicos, avançamos para títulos que hoje em dia são chamados os Blue Bonds, e aí o Seed Invest que entra muito no que já foi colocado pelos colegas aqui de startups e desenvolvimento de tecnologia. Então, vou falar um pouquinho rapidamente sobre alguns. Pode passar, por favor. Opa, passou 2. Antes disso, pode passar para a próxima tela. Foi estabelecido, junto com toda essa discussão sobre a economia azul, os princípios do financiamento da economia azul sustentável. Por quê? Aumentar investimento tem que ser feito com responsabilidade. A gente sabe que, às vezes, a gente pode aportar investimento ou financiamento, mas isso gera um impacto negativo na própria indústria, como já foi feito na época, chamava os subsídios perversos da pesca, que contribuiu mais com o impacto do que ajudavam a própria indústria. Então, a ONU, junto com outras organizações, ela estabeleceu esses princípios para o financiamento da economia azul, orientar o financiamento com o foco do ODS 14. Isso é uma orientação para bancos, investidoras e seguradoras. E hoje já foi assinado por mais de 70 instituições e segue avançando. Pode passar o próximo, por favor. Eu não vou falar de todos os princípios aqui, eles são em torno de 14, mas algum foco assim, que é importante, que é orientar os investidores à atenção às normas legais internacionais e regionais, não deixar de ter isso na sua carteira,
observar os possíveis riscos dos investimentos para que a gente não retorne naquela situação, por exemplo, em que os investimentos causaram muitos impactos e aí hoje em dia está tendo que ser recuperados os impactos causados por esse aporte de investimento. Favorecer as parcerias entre o setor público e o setor privado e as organizações não governamentais. Pode passar, por favor. E, principalmente, diversificar os tipos de instrumentos de investimento. Porque, como eu falei, para cada setor a gente pode precisar de um tipo de investimento. Então, a gente precisa ter uma gama que a gente possa acessar. E, por fim, eu quis destacar as soluções inovadoras, porque é o business as usual que a gente precisa mudar e a gente possa investir em novas tecnologias. Então, vou falar um pouquinho sobre cada deles, tentando me atentar ao tempo. Os fundos fiduciários de conservação são aqueles, por exemplo, aqueles grandes projetos que a gente tem. Eles são prioritariamente de impacto, eles são muito importantes, os fundos fiduciários de conservação, né? Eles recebem aporte de filantropia do governo, de agências multilaterais. Eles são importantes principalmente para a restauração e conservação de ecossistemas marinhos que poderão gerar ganhos econômicos, né? Então, é interessante para proteção de unidades de conservação, estruturação, enfim. Avançando nisso, as concessões, né, que são exemplo de parcerias públicos-privadas que já acontecem para a gestão de áreas protegidas marinhas, então, ela por si só, o setor público pode não conseguir manter de uma maneira adequada, mas com aporte privado consegue fazer essa unidade de conservação atingir os seus objetivos de conservação, mas também trazer um resultado privado interessante, envolvendo quem está ali. Pode passar, por favor. Crédito de carbono, também o professor Ladislau colocou aí quanto está avançado para solo, e isso também é uma questão que pode ser vista como muito importante para ecossistemas costeiros. Eu acho particularmente que a gente precisa avançar bastante nisso, né? Hoje em dia eu coloquei o exemplo de esse projeto no Quênia, em que, de fato, a comunidade ela atua na conservação dessas áreas perdão, que eu vi a pergunta aqui. E vende esses créditos no mercado voluntário. Claro, a gente ainda precisa trabalhar, como o professor colocou, o professor Ladislau. Existem as métricas, precisam ser muito bem formuladas. A gente precisa saber também o quanto que se ganha no mercado voluntário, né? Enfim, o quanto que isso vai pesar, mas é um avanço que pode ser feito a partir de estudos e a partir de novas experiências desses projetos. Pode passar, por favor. Os Blue Bonds, que são um pouco dos títulos, né, que você vende as dívidas e investe em projetos que alinhados com a economia oceânica sustentável. Então, aí eu estou colocando vários exemplos de organizações bancárias multilaterais que já estão trabalhando com os Blue Bonds. Eu acho que isso é um caminho também bastante importante a ser seguido. O BID lançou recentemente os Blue Bonds, até acho que eles vão falar sobre isso num próximo painel aqui no Investors Week. O ProBlue é do Banco Mundial em 2020, na carteira de 2020, eles investiram mais de 40 milhões de dólares em projetos de economia azul. Bastante interessante. O Asian Development Bank também está com uma carteira grande. Eu coloquei aqui especificamente a República de Seychelles, porque eles foram os primeiros, em 2018, a lançar um Blue Bond soberano. Então, fizeram isso em parceria com o Banco Mundial. Então, eles venderam o Blue Bond e estão aportando para um fundo fiduciário deles e investindo em projetos de conservação, porque Seychelles é um país essencialmente depende de turismo e da sua zona econômica exclusiva no mar para a sua economia. Então, eles estão sendo pioneiros nisso. Pode passar o próximo, por favor? Opa, volta umzinho. E o Seed Investing, que tanto o Tassi como o professor Ladislau falaram, que é o investimento em startups. Startups e novas empresas, projetos que estão em fase inicial, pré-operacional, mas que têm potencial para desenvolver soluções para a economia oceânica. A gente precisa da pesquisa, né? A gente precisa impulsionar novas tecnologias, mas não é fácil conseguir financiamento, porque a empresa tem aquela etapa em que ou a partir do projeto, ela precisa de um capital inicial para poder passar para uma fase já operacional.
Então, aqui eu dei exemplo de vários fundos e organizações que investem nessas startups oceânicas. Por exemplo, o Bluebill Value, todo ano ele lança um edital para startups. Ele é português, esse fundo. Ocean Impact Organization também tem uma organização australiana. O Catapult Ocean também está no mercado já há alguns anos, é um fundo norueguês. E, por fim, tem essa coalizão, a Thousand Ocean Startups, que incentiva que cada vez mais tenham startups pensando em soluções para gerar mercado a partir dos oceanos, mas que seja de forma sustentável. Pode passar, Luciano, por favor. Por fim, alguns pontos de destaque. A gente precisa realmente continuar no trabalho de mensurar a economia do mar e o valor dos serviços ecossistêmicos costeiros para a nossa economia, para que a gente possa entender melhor o que acontece quando a gente perde um ecossistema costeiro. A gente não perde só o ecossistema, a gente perde todo o valor agregado que está ali. A gente precisa continuar com as iniciativas integradas com foco no ODS 14, né? Então, temos a década do oceano, temos as iniciativas de a governança marinha, como, por exemplo, a ONU está trabalhando hoje em dia com como organizar o ambiente oceânico fora de jurisdição nacional. A gente precisa ampliar a participação do capital privado e trabalhar, né, avanço com baseline, métricas e objetivos claros, porque é isso que vai trazer o capital privado. A gente quer resultados efetivos, eles querem acompanhar o que está sendo feito. E, por fim, o recado principal: as indústrias baseadas nos oceanos, elas, para serem eficientes, elas dependem de um ambiente marinho saudável. Obrigada, gente, seria isso. Muito obrigada, Mariana. Tá. Foi sensacional. Como o Tasso tem que sair em 2 minutos, eu estou querendo pegar ele com uma única pergunta. E eu já fiz o pedido para ele compartilhar os slides conosco. Também pergunta para o professor Ladislau e a Mariana se posso compartilhar o de vocês me enviarem. Minha pergunta para você, Tasso, foi fantástico, né? Fantástico. Eu fico cada vez mais encantada com o Map Biomas, claro. E eu queria fazer uma única pergunta específica, um tema que a gente já conversou antes, e que seria chave, nós todos sabemos, nessa questão, que é a questão da autorização para supressão de vegetação. É um tema que envolve órgãos ambientais estaduais e que existe muita limitação na disponibilização desses dados, né, para justamente poder apurar se o desmatamento é legal ou é ilegal, como o professor Ladislau também tocou. Então, queria saber se você tem alguma novidade. A última vez que nós falamos disso foi em 2020 ainda, eu já estava aqui na Europa, mas então pode ser que tenha mudado alguma coisa, avançado alguma coisa. Queria te ouvir se mudou alguma coisa, se existe uma luz no fim do túnel para a gente ter dados completos e atualizados sobre autorizações para desmatamento, quem sabe, dentro do Map Biomas. Eu sei que você já tem alguma medida, Tasso, mas para a gente ter uma base mais confiável e mais completa. Tá, eu não falei bom, a gente tem essa plataforma do Alerta, né, que chama Biomas Alerta. O que a gente basicamente faz é pegar cada alerta de desmatamento que é feito, né, pelo DT, no INPE, pelo SAD no Amazon, Global Forest Watch, tudo que tem. Tem uns 11 sistemas disponíveis, a gente pega todos os alertas disponíveis e valida um por um. Então, isso gera um relatório que tem, para cada desmatamento que acontece no Brasil, da Amazônia ao Pampa, do Pantanal, a Caatinga, a Mata Atlântica, Cerrado, todos os biomas, a gente tem um relatório, né? Já são 250 mil desmatamentos que foram validados e tal, desde janeiro de 2019, e a gente faz uma avaliação sobre se existem evidências de ilegalidade nesses desmatamentos. Essa avaliação era feita cruzando vários dados. A gente cruza com terras indígenas, unidades de conservação, áreas de proteção, APP, reserva legal, etc. Para cada um desses dados, buscando sempre os dados oficiais e tal. Um desses dados que a gente cruza, que é bem importante, é se existe ou não autorização de desmatamento. Hoje, essa informação, em tese, ela deveria estar disponível num único sistema chamado Sinaflora, que é gerenciado lá pelo IBAMA. Foi criado em 2017, 2018 ele entrou em operação para valer, 2019 também, né, teve processo de interação. Em tese, toda emissão de uma autorização de desmatamento no Brasil, pelos órgãos estaduais ou pelos órgãos federais, ela deve passar pelo Sinaflora. Em tese. O problema é que
tem estados que ainda não são conectados, que é o Mato Grosso e o Pará, tem um sistema separado, mas, enfim, a gente pega as informações desses dois estados separadamente. Mas o que a gente descobriu ao longo do tempo é que mesmo as informações dos estados, elas não estão atualizadas. E tem várias questões ali, tá? Desde problemas de geoserver, que não está consultando a base correta e tal. O fato é que a gente sabe que, através do Sinaflora, a gente não pega todas as autorizações como deveria ser. E o outro problema que a gente tem ainda é o problema das autorizações municipais, porque existem estados que já descentralizaram para municípios e não tem qualquer controle sobre o que está sendo emitido de autorização. O fato é que a informação que tem hoje disponível para você utilizar, ela é incompleta. Tá? Então, a gente coleta toda essa informação, né, de tudo que tem sistema público funcionando, a gente está coletando, tem uma equipe que só faz isso, fica desenvolvendo robô para trazer essas informações, e elas ficam disponíveis para cada alerta de desmatamento, a gente tem se tem ou não tem. A solução que a gente enxerga para isso, é muito simples, tá? A solução que a gente enxerga para isso é que toda autorização, é uma medida simples, na verdade, tá? Que pode ser tomada a nível federal, que regular que toda autorização de desmatamento no Brasil só é válida se estiver registrada no CAR. Porque você não pode emitir uma autorização sem ter CAR. Só uma propriedade que está no CAR pode ter autorização. Então, toda autorização de desmatamento deveria obrigatoriamente estar registrada no CAR. Se não estiver registrada no CAR, a autorização não vale. Devia ser uma coisa bem simples como isso. Isso facilitaria para todo mundo. Todos os agentes financeiros, todos os agentes que estão trabalhando com... Para o próprio produtor, né? O produtor saber que está garantido lá que a autorização dele está colocada lá disponível. Então, mas atualmente não é assim, tá? Então, essa informação que a gente tem é isso. Só para dizer que a gente fez também uma outra coisa que também está disponível, que é bem importante para os bancos, né? Para o setor financeiro, é que toda a informação sobre desmatamento ela é consultável por mecanismo, por consulta remota, diretamente nas bases de dados do Mapiomas. Então, se você tem um número de CAR, por exemplo, você pode consultar pelo número do CAR se existe algum desmatamento detectado a partir de 2019 e pode baixar o relatório inteiro. Você pode consultar geograficamente também. Tem um mapa das propriedades, você quer saber se ele tem... Então, são coisas que estão disponíveis. E também, a gente fez uma coisa recentemente que chamou o monitor da fiscalização. A gente está monitorando tudo que é feito de fiscalização no Brasil, inclusive, principalmente, os embargos, porque as áreas embargadas, o cara é suspenso, então não pode receber financiamento e tal. Então, a gente está coletando essa informação e disponibilizando ela no portal. E os embargos abrangem a esfera estadual, Tasso? Tem federal e tem estadual, hoje, operacional em 5 estados, e a gente vai acrescentando conforme os estados vão disponibilizando. Né? Então, tem um problema grande de disponibilidade de informação. O embargo que não é conhecido, ele não tem função nenhuma, né? Porque se você não puder usar a informação. Então, a gente está trabalhando muito nesse tema de disponibilizar o dado num único lugar, né? Também, perfeito. Enfim, etc. Sensacional. Eu sei que você tem que sair correndo, obrigada demais. Pode mandar os slides para a gente depois colocar na roda? E a vantagem disso é que foi tudo gravado, né? Então, vale a pena ver de novo, literalmente, vocês três. Obrigada, Tasso. Abração. Agora, deixa eu abrir para perguntas de quem está nos ouvindo, também, eventualmente, da Cristine, da Fernanda, Fael, da GZ, e de quem está nos assistindo, né? A Enilce me disse que nosso teto seria seria 10h30 no Brasil, porque o próximo evento é às 11h, então fiquei muito feliz com essa notícia, por saber que a gente ia conseguir ter algum debate, e não precisei apurar a Mariana também, ela pôde usar o tempo dela, e foi excelente ouvi-los, né? Professor Ladislau, foi mesmo sensacional também, e vamos ver se a gente ainda consegue responder algumas perguntas de quem está nos assistindo até agora. Se houver. Se não, fico até com vontade de voltar naqueles slides finais que o professor Ladislau falou correndo, muita coisa interessante, e alguns produtos financeiros, algumas iniciativas também, a Mariana explorou correndo. Eu daria a palavra para vocês dois, então, sabe o quê? Vocês sabem onde é que vocês tiveram que correr
sabendo para que público vocês estão tratando, começando pelo professor Ladislau, que mensagem o senhor gostaria de reforçar? Inclusive, se quiser voltar em algum slide de novo, professor Ladislau, que mensagem o senhor gostaria de reforçar, tá? E a mesma coisa para a Mariana seguir, e aí a gente fecha. Então, muito obrigado, viu, Luciana? A gente agradece o convite, essa possibilidade. Me desculpe mais uma vez se extrapolei aí, mas que bom que agora conseguiu um tempo extra. O que a gente tem visto é uma chance assim tão grande dos aspectos do Nature-Based Solutions, e particularmente para a questão de carbon sequestration, logicamente no ambiente florestal, e aí, como a gente deu o exemplo da possibilidade de solos em várias situações concretas que a agricultura evoluiu, tem manejo conservacionista, tem referência, tem quantificação, então a gente entende que é uma chance, e também a mudança importante que houve, né, de você ter mudado o manejo. Hoje a grande parte do agro brasileiro faz, né, evitando revolvimento do solo, evitando o aumento da emissão, e sim sendo, principalmente num bioma em que a própria área de referência ou a área nativa tem muitos, assim, limitações, né, de fertilidade, de toxicidez de alumínio, de pH, e que isso restringe a produção de biomassa. Então, a própria vegetação já é mais restrita. Isso, quando você faz para uma ocupação, dá para fazê-lo de forma conservacionista, de forma sustentável, e você, inclusive, além de você ter a produtividade, você tem o benefício para o solo com o aumento da matéria orgânica do solo. É lógico, você usa fertilizante, não, né? Você tem todo um contexto, você tem que fazer, eventualmente, uma análise de ciclo de vida dos produtos, mas isso são coisas que estão em marcha. E a gente entra numa situação, se a gente sai do escopo da mudança do uso do solo atenuado, o Brasil vira um player que tem chance de ter um agro extremamente sustentável, competitivo e que pode gerar, dentro desse mercado global de carbono, ser um importante protagonista. Então, essa é a mensagem, Luciana. E eu acho que isso a gente tem que fazer, manter os esforços, fazer, não é porque a gente é de uma instituição de pesquisa, mas a gente está numa fase da carreira que a gente olha também o futuro do filho, do neto, e o que o nosso país tem que almejar à frente. E isso a gente tem que fazer baseado em ciência, baseado em dados, baseado em protocolos, assim como a Mariana citou vários exemplos, né? O potencial do oceano, que a nossa costa, a gente tem algo de imenso valor. Tem que usar da melhor forma possível para manter isso e possibilitar oportunidades para as novas gerações e para o nosso país ser mais bem-sucedido. Então, essa mensagem, agradeço bastante a oportunidade. Sensacional, gostei de tudo que você falou, já do ponto de vista técnico-científico, que a gente, como leigo, que não é da área técnica no setor agrícola, gostaria de ter tido mais tempo para aprofundar, mas um dos temas que eu já conhecia um pouco, né, o senhor aprofundou um pouquinho, é a questão da fixação biológica do nitrogênio, e mais uma outra tecnologia mais recente que o senhor apresentou. Isso está extremamente atual, né, com a questão da dependência de insumos da Rússia e da Ucrânia, então, que vem ameaçando e levando o preço dos alimentos aqui na Europa, por exemplo, e causando escassez mesmo de alguns produtos, sendo que essa tecnologia já existe há quanto tempo, né, professor Ladislau, e desenvolvida no Brasil, e é uma tecnologia de baixo custo. Esse é um ponto, viu, Luciano? Desculpa, tecnologia de baixo custo, né? São décadas de pesquisas, muitas vezes, né? Você está tratando num bioma nosso, com nossa característica, que tem mais óxidos de ferro, que o ambiente temperado não tem, que tem outras características, tem um alumínio que o outro ambiente temperado não tem. Então, você tem que fazer estudo, e aí você sequestra esse fósforo, ele não fica disponível, você tem desperdício, você tem custo ambiental e tem custo para o produtor rural. Então, são esforços, né? Eu coloquei lá a colega que desenvolveu a tecnologia, que liderou o grupo, mas é um esforço de décadas para chegar nesse resultado. Então, isso é pesquisa, e isso é assim... Tem que usar essas conclusões, né? Exatamente. E, inclusive, isso tem benefícios, eu já faço a transição para a Mariana, benefícios enormes para os oceanos, porque fertilizante, né, o uso de fertilizantes nitrogenados ou à base de fósforo é uma das principais causas de contaminação dos oceanos, pouco lembrado. A gente fala do plástico, a gente fala do petróleo, né, dos vazamentos, mas se a gente fala da contaminação até decorrente da pesca industrial, mas se a gente for olhar, uma das principais causas das dead zones, tem estudos da FAO demonstrando isso, estudos de 13 anos atrás, publicados em 2009, mostrando que uma das principais causas das zonas mortas nos oceanos é o uso de fertilizantes,
que, né, vai do solo, vai para os cursos hídricos, né, vai para a água doce, da água doce vai para o mar e destrói nossa biodiversidade marinha. Então, bola para você, Mariana, para explorar algum tema que você teve que sair correndo, principalmente ali no final, dando exemplos concretos de produtos de Blue Finance e de como explorar esse potencial aí no Brasil e no mundo. Bom, eu vou, então, só dar um destaque, eu acho, nos 3 últimos, que eu acho que são os que realmente o Brasil, como a minha palestra, oportunidades para o Brasil, é o que o Brasil tem que olhar. Primeiro, meu recado para os investidores, na verdade, é que hoje em dia o investimento ele tem que ser realmente já orientado ele tem que ser moderno, e o meu destaque é aqueles princípios dos investimentos. Eu acho que aquilo ali é super importante, você tentar investir com métricas, investir com resultados palpáveis e com objetivos muito claros, né? Ninguém quer aquele investimento solto que não tem uma visão. Sobre as oportunidades para o Brasil, então, o Brasil, como o professor Ladislau já falou, né, uma costa imensa, a gente tem a questão dos créditos de carbono, que, de repente, a gente pode começar a pensar para as nossas áreas costeiras de manguezal, dentro das unidades de conservação, mas, para isso, como ele mesmo falou, pesquisa, pesquisa, pesquisa. A gente precisa, por quê? Porque as certificadoras, as acreditadoras de venda de carbono no mercado voluntário, elas têm essas métricas, né? Então, a gente precisa que a gente tenha esses dados também na mão. Outro ponto que a gente pode avançar e que eu acho também que já está crescendo são os Blue Bonds, né? Eu acho que os títulos, eles podem financiar vários tipos de projetos que a gente precisa avançar na economia azul, desde proteção de ecossistemas costeiros, que é uma coisa que não é um investimento muito de impacto, com pouco, na verdade, você tira pouco capital, quanto você investir com Blue Bonds em projetos de transformação, por exemplo, de uma pesca que talvez não tanto para uma pesca mais produtiva e sustentável ao mesmo tempo. Então, isso, eu acho que os Blue Bonds também, eles podem trabalhar nesse sentido, até turismo sustentável também. O nosso país, ele depende muito do turismo e ele tem essa orientação para turismo. Por fim, só destacar mais uma vez a questão da tecnologia, né? Uma vez que a gente tem essa pesquisa, a gente precisa transformar ela em algo comercial. E, de novo, as empresas do Brasil que estejam procurando, pequenas empresas e projetos que estejam procurando alternativas de investimento, como eu coloquei ali no meu penúltimo slide, existem já essas grandes fundos que procuram esse tipo de empresa. Não, eu falei Blue Bill Value, ele é de Portugal, mas não é para empresas portuguesas somente. Então, quem já está trabalhando, quem já tem alguma ideia, procure saber sobre isso. Quem sabe não consegue, de repente, passar desse aporte de projeto para uma parte pré-operacional ou até uma solução que possa entrar no mercado futuramente. Acho que esse é o meu recado aí. Maravilha, Mariana, muito interessante. Agradeço essa contribuição. Blue Finance é algo a ser há muito que aprofundar, né? No Brasil, a Karine está aí nos assistindo, do Instituto Clima e Sociedade, por exemplo, uma das organizações que está disposta a aprofundar essa discussão. Tem todo um portfólio também sobre o uso da terra, que a gente já tem tecnologia, já tem conhecimento, já tem aprofundamento, mas ainda tem muito que fazer, né, professor Ladislau, pela importância que isso tem para a economia brasileira em todos os aspectos, e é fundamental que isso seja feito de forma sustentável. Eu agradeço demais as contribuições de vocês, e a grande vantagem desse evento aqui, acho também comparando com o evento ontem de Portugal, que me espantou do lado deles eles não terem gravado, né? E não é a primeira vez. Aqui em Portugal o pessoal não tem costume, porque pensando, gente, no Lab a gente grava até as reuniões, né? Com as agendas loucas que a gente tem hoje em dia. Então é importante a gente ter a oportunidade de voltar. E esse é um painel que realmente vale a pena voltar. Eu sugiro ao Lab que divulgue muito essa gravação. Gostei muito de ouvi-los, e eu mesma vou assistir de novo vários pontos, e sigo à disposição de vocês, claro, no subgrupo Clima e Biodiversidade. Parabéns aí para o Lab pelo trabalho que vem fazendo e por mais esse painel na World Investor Week. Vi que são vários super interessantes hoje, né? Dia 4 de outubro tem pelo menos mais 2 super interessantes que já ficam
convidados, dia de São Francisco de Assis, tudo a ver, World Investor Week, voltar discutindo temas, discutindo a agenda ESG no dia de hoje, no Brasil e no mundo. Cristine, a bola é sua para fechar. Sim, parabéns para seu trabalho. Acho muito impressionante e muito importante. E assim, agradeço muito para a sua participação hoje. Também a todos e todas as participantes, seu interesse, e ainda desejo um bom dia e um bom Investor Week. Obrigada. Obrigada a todos, prazer conhecê-los, professor Ladislau e Mariana. Tchau, bom breve. dia. Muito obrigado. Obrigada pelo convite.